Então, só dando continuidade à nossa live, que deu um probleminha ali, caiu, né, a nossa reunião. A gente estava conversando aqui com o pessoal, alguns saíram e não retornaram, estou esperando o pessoal retornar. Entrou mais o José Rios aqui. O José Rios, você é de que cidade? Espírito Santo. Espírito Santo. O senhor Aqui queria que norte. animais? Eu gosto de psitacídeo, né? Psitacídeos? Estou aprendendo a criar, né? Pretende criar? O senhor... Não, estou aprendendo. Está aprendendo a criar. Então tá beleza. Estou aprendendo. Então, assim, só para relembrar, né, o pessoal novo, a gente está montando esse grupo para estar falando sobre criação, manejo da forma correta, dicas de criação, dicas de reprodução, dicas de alimentação, questão de comercialização e também a questão da legalização, né? Se há ou não a necessidade de legalização de algumas espécies, né? E como fazer essa legalização. A gente vai ter além desse, no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai ter um site onde vai estar tudo lá, informações novas, artigos, tudo que estiver passando a respeito da legislação em cada estado, e também referente ao nosso canal lá no YouTube, também o pessoal vai ter tudo lá no canal, a gente vai estar passando todos os endereços para quem tiver interesse. Então, a ideia inicial, né, é a gente poder reunir o maior número possível de criadores que queiram, né, estar trocando experiências, queria estar conversando sobre criação, sobre manejo. Nós vamos ter uma reunião, certo, é uma reunião por semana, mas eu quero ver se eu consigo fazer 2. Se a gente conseguir fazer 2 reuniões ao vivo, melhor. Se não, vai ser uma reunião ao vivo, para quem quiser participar, e uma reunião que eu vou um vídeo, alguma coisa que a gente vai estar postando sobre criação, sobre manejo, alguma coisa, e depois a gente vai ficar trocando informações e respondendo lá no grupo, e depois vai estar tudo lá na nossa página, no nosso site, referente ao Criador Pro. Então, hoje é mais ou menos para a gente se apresentar, falar um pouquinho referente ao Criador Pro. O Criador Pro é um projeto que a gente já tem há 3 anos, que a gente dá um curso, né, sobre criação de animais, mas o intuito agora desse Criador Pro não é curso, é sim montar o grupo de criadores para a gente desenvolver essa nossa atividade. Sempre vai ter gente, né? Agora acabei lá no grupo e fechar as publicações de todo mundo, porque o pessoal começa a publicar propaganda, né? Eu vou colocar as regras lá do grupo e tal. O pessoal começa a colocar imagem, foto, não entende muito bem, né? Nós temos criadores e criadores, né? A gente vai estar discutindo uma série de funções aqui para todo mundo ficar. E quem ficar realmente no grupo é quem realmente vai querer desenvolver de forma correta a criação, e a gente vai facilitar a comercialização. Nós estávamos falando antes dessa segunda parte aqui, né? O Igor, que participou lá no início, ele falou que ele criava psitacídeos e depois ele passou só para calopsitas, né? Investiu bastante e está querendo desistir da criação por causa dos criadores, né, da região dele aí. O pessoal está vendendo as calopsitas meio de graça, né? Não está dando muito valor ao produto. Mas isso aqui acontece no Brasil todo, né? Você cria o seu animal, investe, gasta dinheiro, plantel, em genética, em alimentação, em trato, e aí você coloca um preço e aí o vizinho seu, outro criador, vende às vezes 3 vezes mais barato, e você acaba se frustrando, né? E muitos criadores acabam desistindo, porque a criação de animais, para quem entrou aqui, a maioria deve ser criador, né? A maioria que está no grupo é criador ou que pretende criar, sabe que é uma atividade que não é tão barata assim, né? Existe o barato, mas o barato que fica caro, né? Então, comprar matrizes, escolher plantel, escolher instalações, alimentação, manejo, e você aprender gera tempo, né? A gente estava conversando com o Sérgio antes, né? A questão do que quem é criador cuida da sua ave, né? Não olha só para a gaiola como um indivíduo, olha como um ente querido quase, né? A gente cuida demais dos nossos animais. Perder um animal, ver que está se perdendo, não é fácil. É prejuízo, a gente coloca todo o nosso esforço, o nosso carinho ali e acaba tendo prejuízo. E esse tipo de gente que não dá muito valor ao que cria, e se você olhar a criação desses caras, é de qualquer jeito, é de qualquer forma,
dar qualquer tipo de alimento. Os animais geralmente não são bons, e o negócio é vender, é comercializar, pelo menos para empatar ou tirar um pouquinho das despesas que eles têm, né? Então, eu acho que a ideia do grupo aqui, a ideia do Criador Pro é a gente tentar desmistificar um pouco, e cada criador tem que manter aquilo que ele acha de preço. Claro que é bom dar uma estudada no mercado da sua região, para quem você comercializa, para você ter uma ideia, né, se o seu preço não está muito fora. E às vezes você está investindo um valor que é fora da realidade aí da sua região. A gente pode tentar estar comercializando esses animais para outras regiões, né? Essa é a vantagem de você ter um grupo em que a gente consegue, de vários estados, estar trocando essas informações. Eu gostaria de saber se algum aí, o seu Zé e o seu Sérgio tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa referente, quer ter alguma dúvida referente ao processo. Eu tô aqui mostrando só o rosto, porque, na verdade, eu tô sem camisa, né? Não, fica tranquilo. Aí eu tô focando mais na questão do rosto aqui, né? Ok, senhor. Até que se desse um tempinho, eu ia lá. Eu tava tentando, não conseguir, né? Acabou que entrou e eu tava meio que desprevenido aqui, né? Eu tô focando mais no rosto aqui. Eu tô com o celular na mão também. Alguma coisa? A questão nossa aqui no Espírito Santo é que o colega nosso aqui ficou 3 anos para conseguir uma licença. Muita burocracia. Silvestre ou exótico? Que eu sei que ele trabalha com exótico. Exótico. É o seguinte... Sofreu para poder legalizar. E aqui no Espírito Santo, acho que dá para contar nos dedos os criadores comerciais legalizados. Isso é em todo o Brasil, não é uma coisa comum não só no Espírito Santo, tá? Não é uma coisa só do Espírito Santo. Animais silvestres, então, aí sim você pode contar mesmo no dedo. Quem tem estado que não silvestre... comercial em lugar nenhum de silvestre, né? Exótico, porque a legislação, às vezes, não precisa nem estar legalizado junto ao IBAMA para você criar algumas espécies de exóticos. Mas eu vou falar assim, a experiência que eu tenho é nesses 22 anos que eu mexo com legalização de criação. Nós tivemos uma época de facilidade em que todo mundo que aproveitou conseguiu as suas licenças. Depois nós tivemos o governo do PT que proibiu praticamente tudo. No final, na verdade, do governo do PSDB já estava meio proibido. E aí o PT veio e acabou com praticamente todos os criatórios, e aqueles que eram criatórios conservacionistas, etc., acabaram perdendo as suas licenças, uma série de burocracias na questão dos silvestres. E aí os exóticos eles passaram a ter outro viés, meio se afastando do IBAMA e virando uma comercialização. Hoje nós temos um monte de criador de animais exóticos no Brasil que não é legalizado junto ao IBAMA, mas a maioria tem CNPJ, emite nota fiscal, consegue tirar guia de transporte, são associados a clubes, né? E conseguem ter uma comercialização do que eles produzem, mas não legalizado junto ao IBAMA. E aí, com esse novo governo, no final do último mandato e o início desse, eles mudaram as VMs a partir de 2000, na verdade, a partir de 2011, ali já começou a mudar um pouquinho. Mas o problema é que cada estado, é a questão da burocracia estadual. Na verdade, o IBAMA, nos últimos 3 anos, andou passando toda essa parte de fiscalização e toda a parte de licenciamento para cada estado. Quer dizer, para os órgãos estaduais, né? E aí cada estado está criando uma legislação adaptada à legislação federal, e alguns estão criando novas IN e regulamentando, cada estado está regulamentando. Nós temos concretizado 3 estados que já estão tudo certo com o IBAMA e já tem as suas próprias legislações, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses 3 estados já têm uma própria legislação, um próprio sistema, e lá tudo roda de acordo com que, se todo mundo quiser virar criador, está tranquilo. Os outros estados ainda estão em processo de migração, né? E aí a gente não sabe, muitos criadores não sabem se tem que encaminhar via IBAMA ou tem que encaminhar via Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E aí ficam perdidos, né? E aí você encaminha errado, o processo bate, volta, tem que encaminhar para outro. E aí não tem pessoal. A grande desculpa dos órgãos ambientais é que não tem pessoal para fazer
análise de projeto, fiscalização, fazer a liberação de licença, etc, etc, etc. E aí tem um monte de problemas que eles inventam, né? Mas, assim, via de regra, por mais que eles não tenham, nós temos a legislação ela é bem clara, você entra com mandado de segurança, eles são obrigados a fazer as análises, você tem que entrar. Você não pode ficar naquela dúvida. E como eu estava conversando anteriormente com quem que era? Era o Eduardo, também ali de São Paulo. Eu estava falando do problema, ele estava fazendo perguntas, né, referente a essa questão da legalização. E eu falei para ele o seguinte: toda empresa que você abre, todo o negócio, porque assim, virar criador comercial é você abrir uma empresa, é você abrir um negócio seu. Você não vai virar um criador comercial como hobby. Isso é a primeira situação. Então, se é para você criar como hobby, não vire criador comercial. Porque do mesmo jeito que você abre uma empresa, tem uma facilidade imensa, depois, para você cumprir tudo que eles pedem, e para você fechar essa empresa, é difícil, é complicado. E mais ainda quando você é criador, que você mexe com bicho. O que você vai fazer depois com os bichos que você começou a criar? Vai soltar na natureza? Vai doar para alguém? Vai passar? E lembrando que toda vez que você vira criador comercial, todas as matrizes suas não podem ser comercializadas. Só pode comercializar filhote. Esse é o primeiro caso. Então, quem tem lá, eu quero virar criador comercial de psitacídeos, eu tenho lá um plantel grande, eu quero vender algumas matrizes, não vai poder vender. As matrizes é matriz, acabou, você vai ter que vender só filhote. Então, vai haver parte de plantel. Então, isso são algumas coisas que a gente vai estar discutindo aqui dentro do nosso grupo. Paulo, você me permite uma parte? Fala, certo. Assim, eu tenho uma dúvida muito grande com relação à legislação. Isso é um ponto, para mim, que pega muito forte. Pelo seguinte, tá? São Paulo, especificamente, a capital aqui, tem alguns lugares onde eles têm a permissão, vendem bastante animais silvestres e exóticos, tá? Esses lugares são muito cheios, sempre vendem muito, as pessoas vão a título de passeio, porque vê aves exóticas, aves diferentes, animais exóticos, vê animais silvestres. Então é diferente de você ir num pet shop, tá? Muito diferente. Você está falando de evento, exposição, essas coisas, ou é exposição você está falando? É como se fosse exposição, mas na verdade não é uma exposição. Na verdade é para venda, né? Por exemplo, tem um aqui em São Paulo que só me falaram, chama-se Galpão Animal. É sempre muito cheio, tem bastante comércio, bastante movimentação lá, e por conta disso é um negócio muito lucrativo, vamos dizer assim. Né? Bastante lucrativo. Eu imagino que dê para você fazer uma movimentação bastante intensa. No entanto, tá, num caso desse, os caras têm um negócio de sucesso, onde tem movimentação, não tem uma fiscalização tão absurda, eles devem ser, com certeza, são legalizados e vendem animais também legalizados. No entanto, aqui em Guarulhos tinha um lojista, tá, ele tinha um pet shop normal, tá, e ele tinha licença para venda, ele não criava, ele tinha licença para comércio. Tá? E ele comercializava algumas aves. Ele tinha araras, ele tinha papagaios, ele tinha cacatuas, uma série de coisas desse tipo. Cara, mas era assim, a vida do cara era um inferno. Passava a Dona Maria, que ia pagar a conta de luz, via um papagaio e chamava a polícia. Você tá entendendo? Passava o seu Chico das Couves lá, via um arara, chamava a polícia. Cara, e a polícia atende a todos os chamados dessa gente, tá? Não diminuindo as pessoas. Mas assim, como eles não sabem da legislação, eles fazem a denúncia. Por conta dessa denúncia, todo dia tinha polícia na porta da loja do cara, extorquindo, mordendo, criando caso. Você está entendendo? Esse é um dos meus maiores medos, porque eu penso grande. Eu já penso num galpão animal. Você está entendendo? Mas, só que para isso, eu tenho medo desse tipo de coisa. Porque eu não quero nada ilegal, não quero fazer nada que seja errado. Mas, no entanto, é tipo assim, como se você estivesse numa rodovia, de repente alguém vai lá e vira a placa ao contrário. Aí você está na contramão. Sim. Isso é uma coisa que me preocupa. Nossa legislação me preocupa por causa dessas mudanças. O processo que você falou que não podia vender nada foi no período em que a ministra era Marina Silva. Sim. Que não podia se cortar uma grama. Ela não sabia por que a grama estava ali, mas ela proibia de cortar. Você está entendendo?
Então, isso é lamentável. Essa é uma dúvida grande que eu tenho. Se você puder me ajudar, vai ser bom, muito são duas coisas. Eu vou terminar de responder o senhor José e já vou te responder. Primeiro, à vontade. Cada estado tem um trâmite, tem que analisar o estado, mas é possível fazer a legalização, tá? E você não precisa estar legalizado ao IBAMA para você ter um criatório comercial de animais exóticos. Isso é a primeira coisa também que a gente tem que botar na cabeça. Para você ser um criatório comercial, a primeira coisa é você abrir uma empresa como criador de animais exóticos e silvestres. E você vai requerer as licenças, porque a empresa funciona dentro de trâmites, pagando imposto e etc. Você tem que dar entrada em animais, você tem que dar saída de animais. Então, todos os animais que você comprar entram como plantel e todos os animais que sair entram como venda normal. Isso é a primeira situação. Dificilmente os órgãos ambientais eles estão atrapalhando esse tipo de negócio. O problema é que algumas aves, alguns psitacídeos, algumas coisas, eles acham que precisam de uma regulamentação junto ao IBAMA. E aí você precisa encaminhar uma documentação junto ao IBAMA. Só que você já tem uma empresa funcionando, você já tem uma liberação de muitos órgãos, e você está solicitando, encaminhando junto ao órgão ambiental, seguindo a legislação. Lembrando que é animal exótico, não é animal silvestre. O animal exótico, aí você pede uma liminar e eles são obrigados a te liberar. Não tem muito o que fazer. Esse é o primeiro passo. Então, é possível. O tempo, a demora, isso é porque o pessoal fica aguardando. O criador é assim, ele encaminha o negócio lá e fica aqui. Quando é que vai sair? Aí fica ligando lá no órgão ambiental, aí vai lá e vai não sei o quê. Aí o cara lá do órgão ambiental dá uma desculpa X, aí manda uma pendência Y, aí você demora para encaminhar, aí eles dão mais 60 dias para fazer a análise do pedido, e aí vai te enrolando mesmo. Se você não fizer tudo certinho, não deixar nenhum erro e protocolar isso junto com um mandado de segurança, sai rápido. Respondendo ao Sérgio, o tal do galpão animal, na verdade, não é um galpão. O que eles fazem? São algumas associações de criadores de animais, clubes, basicamente, de animais exóticos, que promovem eventos periódicos ou na sua sede, que aí seria o galpão, ou num local destinado para esse tipo de evento. Então, eles encaminham lá o pedido, a solicitação, os criadores amadores pegam as guias de transporte e vão lá, expõem e vendem os seus animais como um negócio. É altamente lucrativo. Uma, porque eles burlam todo o sistema, né, de licenciamento e de imposto. Isso é a primeira coisa. E no segundo caso da loja, eu tenho esse problema. Eu tenho as licenças para comercializar qualquer tipo de animal e toda semana vem a polícia ambiental aqui na minha loja porque passa alguém ali na rua e liga para a polícia dizendo que eu tenho um arara, tenho um papagaio, eu tenho um bicho aqui. E aí eles vêm lá, eles já sabem. Eles chegam lá na loja e falam, eu estou vindo aqui porque é denúncia e tal, eu preciso vir aqui. Mas a gente já sabe. Então eles já vão lá direto nas licenças, já tiram foto, já preenchem e vão embora. Mas tem algumas regiões que você sabe como é que é a polícia, né? A polícia acaba pegando, e se o cara ainda deixar um furo lá dentro da loja dele, alguma coisinha que não esteja, eles começam a extorquir mesmo, para deixar funcionando. Como o nível de denúncia é tão grande, acaba você tendo esse negócio com a polícia. Mas, se você tiver tudo certo, não tem problema nenhum. O criador, por exemplo, o criador de animais, no caso que você citou, do galpão, a exposição de animais é o que mais faz vender. O que mais faz o comércio de animais é a exposição. É trazer gente para ver os animais. Então, ter recintos de exposição, participar de eventos, participar de exposições, ou criar um espaço só para exposição. Por exemplo, eu tenho a minha loja, eu tenho a minha loja de animais, eu tinha mais 5 lojas. Eu tinha comentado com você, né, Sérgio? Eu tinha um monte de loja. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei com uma loja e fiquei com um local de exposição. E o que eu fiz? Eu exponho as aves. Eu vendo muito mais lá expondo, chamando o pessoal no final de semana para ir conhecer. Aí eu estou lá, tá todas as coisas lá, e vendo muito mais lá do que na loja.
Né? Às vezes a loja eu faço a venda final, por exemplo, comprar um acessório, comprar comida, ração, né? Eu falo, ó, aqui a gente não vende, né? Porque aqui é exposição, a gente tem até uma gaiola aqui para o senhor levar um animal e tal, etc., um transporte, né? O senhor tem que comprar uma gaiola, tem que comprar ração, comprar os acessórios, aí eu indico a loja para o cara ir lá comprar o restante da loja. Né? Mas eu chego a vender 70% a mais quando as exposições. Eu faço 2 exposições por mês. Eu faço 2 eventos, 2 finais de semana, eu faço de exposição. Então, eu tenho lá toda uma loja, um recinto especializado, todo ele cheio de plantas, todos os viveiros adaptados. Então, o pessoal chega lá e fica encantado, né? E aí, o que acontece? E aí você acaba vendendo a ideia, né? Então, o cara quer um projeto de fazer aquilo na casa dele, ele quer fazer um jardim de inverno, ele quer ter um animal daquele jeito, ele quer ter um não sei o quê. E aí ele vai lá e vê uma serpente, ele vê uma iguana, ele vê um camaleão, aí ele vê um chinchila, aí ele vê um roedor diferente, ele vê um furão, aí ele vê uma cacatua, ele vê uma lóris, ele vê um papagaio do Congo. Uma coisa leva a outra. E aí ele não sabe o que fazer. E aí, assim, as crianças ficam doidas, né? E aí o pai fica no ouvido e vai lá para comprar. Então, essa ideia, que nem o senhor está falando do galpão, da exposição, o bom seria assim, na região, 3, 4 criadores montarem isso uma coisa de frequente, né? Como um negócio fazendo parte do criador para agregar valor. E isso é o que mais dá. Eu sei porque, não sei se você não participa muito de exóticos, né? Você está entrando agora no negócio, né, Sérgio? Você criava muito silvestre, mas você sabe que silvestre também tem as competições, tem os torneios de canto. Né? E lá comercializa muito. Lá é onde mais se comercializa, na verdade, onde você faz os contratos. Se você não vende, o cara vai ficar te conhecendo para você fazer a venda depois. Né? O cara vai te procurar depois, conhecer o seu criatório e vender. Os exóticos, cara, toda semana, principalmente em São Paulo, todo final de semana tem uma associação fazendo uma exposição, todo final de semana tem um evento no metrô não sei aonde, tem um evento não sei aonde, está todo mundo mostrando. Porque aonde passa a gente, vende. Então, essa é uma das formas de a gente estar comercializando, né? Criando esses eventos. Claro que não adianta você criar um evento e ir lá expor um animal de qualquer jeito, só lá colocar as gaiolas. Você tem que criar um ambiente que o pessoal chegue e goste do negócio, né? Eu não sabia dessa sistemática. Exato. Eu imaginava que o galpão animal fosse... Eu vou criar o grupo que eu fiz. Como eu faço aqui? Como é que é o meu sistema de divulgação dos bichos, né? Eu crio todo um ambiente assim, personalizado, viveiros pronto, planta, tem cascatinha, peixe, tem um monte de coisa. É um negócio para o pessoal ir lá visitar com a família. Né? Antigamente eu não cobrava nada, agora eu estou cobrando até a entrada. Então eu ganho até na entrada do pessoal para ir visualizar. Então, porque começou a ter muita gente vindo e um fala para o outro, né? Ah, vai lá que tem um negócio assim fantástico e tal, vai lá. Dá trabalho para você manter o negócio funcionando, né? Dá trabalho porque você tem que fazer. Mas é como você falou, é um lugar onde a família vai passear, né? E aí lá o que acontece? Minha esposa montou uma lanchonete lá dentro, então já vende lanche, já vende comida, já vende não sei o quê, e troca ideia. Os criadores, agora eu criei lá uma área lá, em que os criadores vão para trocar informação, conversar. E todo evento eu dou uma palestra, eu dou um evento, eu trago alguém, trago um médico veterinário para falar. E aí o negócio gira. É uma forma de a gente estar comercializando. Não é só criar, né? Criar, a gente tem que saber como criar, qual a finalidade, mas a venda é mais importante, porque o negócio do criador... Sim, claro, que é o que sustenta toda a movimentação, né? É o que sustenta. Vai manter o fluxo nosso, Paulo, é a venda. Sem contar que a pessoa está ali, a família inteira, num dia de passeio e tudo mais, para se ter uma experiência de compra, é um passinho desse tamanho, entendeu? Porque está todo mundo ali para decidir a respeito da compra. É importante que se fale aqui a respeito de compra, porque a gente está falando de um criador comercial. Exato. Comercializar, vender. Não adianta ser hipócrita, é para vender. É que nem eu conversei com o criador essa semana, lá do Rio Grande do Sul, e eu falei para ele, ele estava reclamando que lá no Rio Grande do Sul está uma polêmica terrível. Lá no Rio Grande do Sul, vou dizer uma coisa para você, está difícil lá. Os caras baixaram umas portarias lá, umas IN nova, lei estadual, e aí o pessoal está que nem doido lá. E aí eu falei para ele, cara, se você é um criador, qual é a sua finalidade? Eu quero vender. Tá, então você é comercial, você está querendo vender os animais, você quer criar para vender. Então você tem que buscar tá tudo correto, porque isso facilita
você transportar, você facilita comprar produtos mais baratos, direto de fábrica, você reduz seus custos, porque se você é comercial, você tem CNPJ, você não precisa de um atravessador, você não precisa comprar de loja, você não precisa comprar de nada, você reduz custos na sua criação e você facilita a sua comercialização. Sim. Facilita tudo, né? Aí ele, é verdade, mas então, tem custo, tem gasto, tem que pagar isso, mas, cara, isso é normal. Isso vai ter que pagar, não tem muito o que fazer. Ah, mas eu sou pequeno. Então, cara, você tem que ter uma outra visão, tem que ter que visão que você quer ter de negócio. Então, você tem que partir do princípio. Se você é pequeno, aí você faz, eu falei para ele, faz o cálculo aí de quanto é que você tira, quanto é que você cria, quantas matrizes você tem, quantos filhotes você tem, quanto é que você vende, qual é o seu lucro, qual é a sua despesa, vê se vale a pena. Essa lógica sua aí. Ah, mas é que eu não consigo vender. Claro, você não consegue vender para a loja, porque a loja tem que dar entrada com uma nota. Como é que você vai comprar de alguém que não tem nota, que não te emite uma nota? Como é que você vai fazer? De onde é que veio esse animal? Aí bate uma fiscalização lá por uma denúncia, o cara olha para a ave, cadê o anel, cadê o documento dessa ave, ele quer olhar aqui, cadê o registro, onde é que ele veio, qual é o criador que te mandou. Ninguém te compra assim, né? A gente sabe que os pequenos criadores, aqueles que são amadores, é que sustentam a cadeia da criação, né? Porque eles compram muitos animais, né? Isso é importante, claro, né? Sim. Então, temos que estar conversando. Eu acho que esse grupo aqui vai ser para isso, a gente vai estar discutindo muito isso. Hoje foi um primeiro contato, a gente vai estar falando. Eu quero ver se eu consigo fazer na sexta-feira mais uma reunião com a gente. Eu vou colocar lá no grupo, ver quais são os dias que todo mundo acha mais importante, melhor, e os horários, né, para a gente estar fazendo a nossa reunião. E a gente vai colocar os temas, né? Então, é importante também, eu vou colocar lá sugestões para temas, vocês coloquem lá para a gente preparar, né, esses temas, já vim falando, tirando dúvidas e respondendo sobre qualquer desses temas que a gente falou. Criação, manejo, reprodução, comercialização, que é o mais importante, né? A gente trabalhar sobre comercialização e a legislação, né? Isso você me permite? Tá abraçando tudo isso. Me permite só mais um comentário? Um negócio muito legal que eu vi você falando aí agora, que eu acho que todo comercial, todo cara que comercializa animal, ele tinha que ter essa expertise. Penso que ele precise ter essa expertise, que é de palestrar, tá? Orientar. Por quê? Em que aspecto? Tá? As pessoas precisam entender, e é preciso que se fale isso. Em que sentido? Por exemplo, veja bem, há quantos anos você cria aves? Você, Paulo? Eu crio há Você, 28. Paulo, é uma pergunta. Hã? 28. 28 anos de banco genético, meu irmão. 28 anos de banco genético. Quantas aves que você vendeu que evitou a saída de uma da natureza? Sim. É preciso que se diga isso para as pessoas que estão lá no galpão naquele momento, para que eles saibam que estão fazendo um bem e não compactando com o tráfico. É importante que se diga isso para as pessoas que são candidatas à compra desses animais e que se cabe com esse estigma, entendeu? O que eu estipulei lá no meu lugar de evento? Que ele tem um horário lá que tem as palestras, né? E quando a palestra não é ao vivo, tem uma televisão, um telão lá que fica, quem quiser sentar lá para assistir, assiste a palestra e fica revendo ela lá conforme ele quer, né? E pode acessar, se cadastrar e receber isso via celular, via e-mail, receber esse conteúdo que a gente disponibiliza lá. Eu vou estar disponibilizando isso também aqui no grupo, né, para todo mundo. Eu sempre trago alguém, né? Ou eu converso. Mas tem gente que, dentro do próprio grupo, deve ter gente que cria muito mais tempo do que eu. Tem gente que deve criar aí há 35, 40 anos animais, que pode trazer, né, experiência para dentro do nosso grupo. Mas a ideia é essa. A ideia é a gente estar falando, estar ajudando todo mundo. O pessoal que quiser uma orientação mais específica depois, quiser conversar, a gente vai ter horário para fazer isso. Entra em contato comigo, a gente marca a reunião, a gente conversa. Para a gente tirar essas dúvidas mesmo, né? Eu quero ver se eu consigo mudar, né? Eu falei para minha esposa, essa ideia da exposição foi da minha esposa. Minha esposa falou: por que você não monta um negócio assim, assim, aqui? Que nem a gente foi para, né? Que a gente foi, não lembro, foi fora, foi na Europa. A gente passou lá e viu, né? Um local assim que os caras expõem e tal, os criadores levam as aves, e eles mesmos eles têm os recintos próprios, né? A Alemanha tem uma feira fantástica, cara. Aí ela falou: por que você não monta isso lá no Brasil? Eu falei: cara, mas aí, lá na minha região, aqui na minha região, vou dizer sincero,
não é uma região para criação de animais. Assim, o pessoal não é muito criador, não tem associação, não tem clube, não tem exposição, não tem nada. Então é meio complexo aqui o negócio. É o mato mesmo. A gente fala que aqui a gente está no lugar do mato, que o mato é meio complicado. Eu falei, se eu fosse numa outra região, tipo Florianópolis, se fosse São Paulo, né, Rio de Janeiro, algum lugar que tem bastante, o pessoal gosta, né? O pessoal vive de... Eu falo assim, a gente vai para um lugar, o pessoal sai com a gaiolinha, né, com o passarinho, e leva para praça, gosta. Aqui a gente não vê isso, os caras só veem falar assim, que eu estava conversando com o Eduardo antes, ele comprou um papagaio, pagou 3.500 legalizado, e eu falo assim, não, todo dia vem alguém pedir papagaio aqui, quando eu falo o preço, eles falam assim, não, eu compro lá do índio por 50, o índio me vende um papagaio por R$50. Eu falei, então, aí eu falei, o senhor está no lugar errado. Como você vai dialogar com uma pessoa dessa? Entendeu? Aí como é que você vai... Não tem nem como você argumentar, né? Você só fala assim, ó, se o senhor tiver interesse, o senhor pode procurar aqui, né? E tal, né? Se o senhor quiser vir no final de semana, a exposição, tal local, a gente mostra. Então, é complicado. Quem sabe se essa pessoa for aberta a ouvir alguma coisa durante uma palestra, ela entenda que para cada animal desse que ela está pagando R$50, morreram 2.000 aves para poder chegar a uma vida na capital. E isso é importante, né? Mas eu acho que assim, hoje o nosso primeiro encontro foi dado, né? O nosso primeiro pontapé foi iniciado. E sexta-feira eu vou estar marcando, pelo menos sexta-feira ou final de semana, um horário que a gente possa, senão a gente começa na próxima semana, né? Na terça-feira. Eu quero ver se terça e sexta a gente faça esse nosso encontro, né? Pra gente poder... Porque quarta-feira tem jogo, muita gente quer assistir jogo, quer assistir não sei o quê. Aí... Não gosto de futebol. Pode me chamar que eu não gosto de futebol. Então eu vou colocar lá, fazer uma enquete, né? Pesquisa dos horários, e já vou colocar sempre na semana os temas, né? E aí cada um escolhe e a gente acaba conversando. Obrigado para quem participou dessa live no primeira etapa, né? Depois a gente vai ficar gravado. E o seu José Rios e o seu Sérgio, que a gente vai estar conversando aqui. E a gente vai se encontrar no próximo. Fiquem sempre atentos lá ao nosso grupo. Eu vou estar postando tudo lá. E aí a gente se encontra na próxima reunião. Então, um abraço a todos aí e até o nosso próximo encontro. Valeu. Você falou um abraço? Abraço. Obrigado, José. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.